Olá, sou Juan Brandt, falo o nome do IPEPP, que é o Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos hoje no dia 21 de setembro de 2020. Trago, neste momento, um tema que eu posso definir do seguinte modo: o espaço psíquico que marca a formação da subjetividade humana. Então, que espaço é esse? Vamos definir. É o espaço psicológico, ok? Em que todo feto, o bebê, a criança, vai delineando a sua inserção na nossa civilização. Esse espaço que somente os pais podem definir, podem constituir, porque eles trazem numa transmissão psíquica que vem desde os tempos mais arcaicos da civilização, trazendo por toda a evolução humana até a contemporaneidade, aquilo que é bom para a formação de uma subjetividade. Ou seja, esta humanidade já aprendeu tanto em milhares de anos, que cada nova geração está apta a passar formas de existir que já foram transmitidas anteriormente, que foram criadas anteriormente, e foram transmitidas, repetidas em centenas ou milhares de gerações. Traços psíquicos que, originais do início da cultura, foram acrescidos de novos traços psíquicos e que, no encontro de um casal que resolve gerar e colocar na civilização um resultado de seu encontro amoroso, define o que é esta passagem para cada um desses que eles então colocam neste nosso mundo. Se esse casal falha de algum modo nesse processo, as falhas serão repercutidas na criança que ali vai ser desenvolvida. Vamos falar melhor então disso. Nós estamos aqui propondo que existe um espaço psíquico. É aquele espaço em que os pais permitem que a criança descubra as coisas, crie, invente, pense em novas ideias, teste, falhe, acerte. Essa é uma parte desse espaço. Existe uma outra parte desse espaço que é um limite de proteção para que esta criança não perca seu rumo ou não perca sua vida ou sua saúde. Então existe um limite que os pais precisam estabelecer. Não, isto aqui você não deve. Você deve ficar para cá desse ponto, porque senão você se perde quanto à vida, quanto à saúde, ou se perde da civilização que nós representamos. Existe um outro lado que os pais também colocam, que olha, deste espaço você não deve passar. Por quê? Porque excesso de aventura, excesso de confronto. E aí você vai se perder mais uma vez. Poderá perder sua vida, sua saúde ou os limites da civilização. Então nós estamos falando o tempo todo, né, nesse trabalho dos pais, em termos deles criar uma proteção que é da vida em si, tá? Do indivíduo que ali surgiu, né, dessa criança, mas não é só da vida, é proteger também em termos de conseguir que este novo ser possa pertencer à civilização, da forma que a civilização precisa que seja, para que ela própria, a civilização, tenha a sua continuidade. Ou seja, impedir que esta criança se proponha a romper com a civilização, como se a civilização fosse algo negativo. Então vejam que ela precisa estar num espaço que vai colocá-la na civilização, vai proteger sua vida, sua saúde. Entretanto, o que nós vivemos muito? Famílias que estão desorganizadas, mães que não conseguem ter um pai
que ali as ajude estabelecendo esses espaços, eventualmente até pais que não contam com uma mãe da criança para também contribuir, porque ali é preciso deixar claro que cada um tem sua função. Vamos ali falar, eu não gosto muito da palavra função, acho que ela não é suficientemente boa, mas vamos lá. Existe algo que é só da mulher que se torna mãe. É impossível que um homem faça pela criança algo que só uma mulher que se tornou mãe sabe fazer, poderá fazer e consegue fazer. Porque é algo corporal, biológico, hormonal, um homem não pode. É impossível. Se tentar fazer, será uma mãe fake. Aliás, está cheio por aí de pais que são mãe fake, né? A gente fica escandalizado com o que eu vejo, mas ela está aí. E por outro lado, uma mulher não poderá fazer o que um homem que se torna pai e que quer ser pai, que tem esse detalhe também, quer ser, porque a mãe é mãe. O pai tem que querer ser pai, né? Então, um homem pode fazer, porque é uma questão física, hormonal. É diferente. Aliás, não existe nada mais diferente que um homem de uma mulher. As pessoas que querem transformar mulheres em homens em mulheres, esquecem que é como transformar dois espécimes diferentes, tá? Numa coisa única. Isso não existe, só existe na cabeça de quem quer descartar a biologia. Se você descarta a biologia, então é melhor fazer uma máquina, a máquina vai fazer alguma coisa, porque ela não tem sexo. Então ela pode fazer coisas distintas. Homem e mulher têm sexo. E sexo tão diferente que não dá para colocar as mesmas, vou usar a palavra funções, de um para o outro. Isso é falso. Isso só faz fakes. Então, havendo a constituição de um casal organizado para dar conta de sua prole, em que cada um consegue ocupar sua função e ao mesmo tempo respeita a função do outro, estou usando a palavra função, embora eu não goste, tá? Respeita a do outro, então cada um reconhece a importância do outro e cada um se faz respeitar porque traz a índole que impõe respeito, que não é a índole da violência ou do gerar medo, mas a índole que mostra valor no seu propósito humano de ajudar a criança que vem e ajudar a outra parte desse par conjugal. É isso que nós precisamos ter. O que acontece hoje? Os casamentos desfeitos ou mal feitos, né? Os casamentos já feitos no propósito de que se não der certo, descartem com uma outra. Então, hoje nós temos uma dificuldade de estabelecer pares conjugais que saibam, né, que ocupar o lugar materno e o lugar paterno. Achei a palavra, lugar. É difícil que isso ocorra. Se esse casal falha, de algum modo, nesse processo, as falhas serão repercutidas na criança que ali vai ser desenvolvida. Vamos falar melhor então disso. Nós estamos aqui propondo que existe um espaço psíquico. É aquele espaço em que os pais permitem que a criança descubra as coisas, crie, invente, pense em novas ideias, teste, falhe, acerte. Essa é uma parte desse espaço. Existe uma outra parte desse espaço que é um limite de proteção para que esta criança não perca seu rumo ou não perca sua vida ou sua saúde. Então existe um limite que os pais precisam estabelecer. Não, isto aqui você não deve. Você deve ficar para cá desse ponto, porque senão você se perde quanto à vida, quanto à saúde, ou se perde da civilização que nós representamos. Então tem esse espaço, tem esse limite. Existe um outro lado que os pais também colocam, que olha, deste espaço você não deve passar. Por quê? Porque excesso de aventura, excesso de confronto,
E aí você vai se perder mais uma vez. Poderá perder sua vida, sua saúde ou os limites da civilização. Então, nós estamos falando o tempo todo, né, nesse trabalho dos pais, em termos deles criarem uma proteção que é da vida em si, tá? Do indivíduo que ali surgiu, né, dessa criança, mas não é só da vida, é proteger também em termos de conseguir que este novo ser possa pertencer à civilização, da forma que a civilização precisa que seja, para que ela própria, a civilização, tenha a sua continuidade. Ou seja, impedir que esta criança se proponha a romper com a civilização, como se a civilização fosse algo negativo. Então vejam que ela precisa estar num espaço que vai colocá-la na civilização, vai proteger sua vida, sua saúde. Entretanto, o que nós vivemos muito? Famílias que estão desorganizadas, mães que não conseguem ter um pai que ali as ajude, estabelecendo esses espaços, eventualmente até pais que não contam com uma mãe da criança para também contribuir, porque ali é preciso deixar claro que cada um tem sua função. Vamos ali falar, eu não gosto muito da palavra função, acho que ela não é suficientemente boa, mas vamos lá. Existe algo que é só da mulher que se torna mãe. É impossível que um homem faça pela criança algo que só uma mulher que se tornou mãe sabe fazer, poderá fazer e consegue fazer. Porque é algo corporal, biológico, hormonal, um homem não pode. É impossível. Se tentar fazer, será uma mãe fake. Aliás, está cheio por aí de pais que são mãe fake, né? A gente fica escandalizado com o que eu vejo, mas ela está aí. E por outro lado, uma mulher não poderá fazer o que um homem que se torna pai e que quer ser pai, que tem esse detalhe também, quer ser, porque a mãe é mãe. O pai tem que querer ser pai, né? Então, um homem pode fazer, porque é uma questão física, hormonal, é diferente. Aliás, não existe nada mais diferente que um homem de uma mulher. As pessoas que querem transformar mulheres em homens e homens em mulheres esquecem que é como transformar dois espécimes diferentes, tá? Numa coisa única. Isso não existe, só existe na cabeça de quem quer descartar a biologia. Se você descarta a biologia, então é melhor fazer uma máquina, a máquina vai fazer alguma coisa, porque ela não tem sexo. Então ela pode fazer coisas distintas. Homem e mulher têm sexo, e sexo tão diferente que não dá para colocar as mesmas, vou usar a palavra funções, muda um para o outro. Isso é falso, isso só faz fakes. Então, havendo a constituição de um casal organizado para dar conta de sua prole, em que cada um consegue ocupar sua função e ao mesmo tempo respeita a função do outro, estou usando a palavra função, embora eu não goste, tá? Respeita a do outro. Então, cada um reconhece a importância do outro. E cada um se faz respeitar porque traz a índole que impõe respeito, que não é a índole da violência ou do gerar medo, mas a índole que mostra valor no seu propósito humano de ajudar a criança que vem e ajudar a outra parte desse par conjugal. Isto que nós precisamos ter. O que acontece hoje? Os casamentos desfeitos ou mal feitos, né? Os casamentos já feitos no propósito de que, se não der certo, descartem com uma outra. Então, hoje nós temos uma dificuldade de estabelecer pares conjugais que saibam ocupar o lugar materno e o lugar paterno. Achei a palavra, lugar. É difícil que isso ocorra. Por quê?
porque existem uma série de desejos que a nova civilização propicia que sejam realizados, que estes homens e mulheres querem colocar à frente da formação da família. Ora, quando em nossa civilização hoje você pergunta a alguém como é que você vê seu futuro, e a pessoa diz, trabalho isso, profissão aquilo, etc. e tal, e família vem em último lugar, nós estamos nos perdendo do que sempre foi a nossa civilização. A nossa civilização foi sustentada no primeiro propósito, de encontrar um par conjugal e com este par constituir uma família, e tendo constituído essa família, se dedicar a ela em termos de trabalho, proteção da prole, ajudar na proteção da comunidade, uma ligação com o que se chama às vezes de locus, né, do espaço, a questão do espaço. Nós estamos nos perdendo tremendamente dessa direção. Então hoje as pessoas não conseguem, muitas pessoas não conseguem dar esse valor. Agora existe outra questão. Nos nossos casamentos desfeitos, quando a criança fica com a mãe, ela passa a perder muitos dos referenciais que seriam colocados por um pai. Estou colocando um pai que queira e saiba ser pai. E se acontece o contrário, da mesma forma? O que acontece com o novo adulto que surge? Ele vem angustiado, porque ele sente uma falta, em termos de algo que é muito primitivo da organização psíquica, uma falta de definição dos seus espaços, do seu futuro, dos seus ideais. Ele não sabe dirigir-se em direção a um lugar na nova civilização que ele agora está defrontando. Então as novas gerações estão bastante perdidas, não sabem para onde se dirigir. E chama atenção também que quando os pais abrem demais o espaço, estamos gerando novos sujeitos extremamente perversos, que não têm limites do que podem ou devem fazer na civilização. Quando os pais vão no outro sentido, extremamente restritores, criam angústias tremendas e falta de esperança em jovens que também não vão encontrar seu espaço. Só que hoje estão todos perdidos, ou liberam geral, e a perdição das drogas, da sexualidade perversa, da violência que as novas gerações praticam, a pedofilia, tudo por aí que vai, ou você tem um outro sentido, uma opressão tão terrível que gera, às vezes, depressões, agressões contra a própria vida, falta de esperança. Nós precisaríamos atualmente de programas de recuperação do lugar de mãe e pai. Deveríamos trabalhar com isso na psicologia. Grupos de mães, grupos de pais, grupos de mulheres, grupos de homens. E se há uma coisa errada, é querer fazer isso num grupo só. Grupos de mães com pais. Aí continuamos na ideia de que tudo pode se intercambiar. Não, nós precisamos definir o lugar da mulher, definir o lugar do homem, definir o lugar da mãe, definir o lugar do pai. Os filhos são consequência. Hoje em dia mandam os filhos para terapia porque mãe e pai não querem mudar. Se mães e pais aceitarem que erram, poucas crianças precisariam ir para a terapia. A maioria seriam crianças felizes e que lidariam bem com a realidade. Então era isso que eu tinha por hoje. Entre em contato com a gente no nosso site psicanálise-ipepp.com. Temos análise pessoal, psicoterapia, temos supervisão para futuros analistas, análise também para futuros analistas, temos grupos de família e temos todo o percurso de formação de psicanalistas. Estamos abertos à entrada de novos membros na nossa instituição e também ao público em geral que esteja em busca de um atendimento psicológico. Então, a próxima. Obrigado. Mais ou menos